Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui fazer pra vocês o meu segundo diário de intercâmbio. E alguns dias atrás eu completei um mês aqui nos Estados Unidos, em Chicago. E eu tenho muita coisa pra falar. Então, o primeiro tópico que eu vou falar hoje é mais sobre a escola. Eu comecei a falar um pouquinho no meu último vídeo, mas eu tinha só uma semana de aula, então eu não tinha muito o que falar. Agora, como eu já tenho um mês, eu já me sinto bastante adaptada à escola. E tem muitas coisas diferentes à escola brasileira. Então, a primeira coisa são as aulas. Primeiro que a escola aqui nos Estados Unidos é muito mais fácil do que a escola no Brasil. Eu tenho algumas pouquíssimas aulas, eu não sei se eu cheguei a falar pra vocês no último vídeo, mas de qualquer forma, eu faço educação física, biologia, música, história dos Estados Unidos, inglês e matemática. Eu falei isso pra vocês porque eu falei dos meus períodos abertos, né? Pois é. E, assim, as aulas mais difíceis pra mim estão sendo história dos Estados Unidos e inglês. Inglês porque eu tô com uma aula um pouco mais difícil e o meu professor, ele é meio rígido e ele gosta muito de mim, ele exige muito de mim porque ele sabe que eu sou boa em inglês apesar de ser exchange student. E história porque realmente é uma aula puxada e o professor é horroroso, eu vou chegar nisso depois. E as outras aulas eu tô tirando assim de letra com muita facilidade, mas mesmo assim eu ainda tô com A em todas, o que é ótimo. Outra coisa é o dever de casa. A gente tem muito dever de casa todos os dias. A gente fica na escola até as 3 da tarde e depois tem que chegar em casa e fazer dever de casa até a hora de dormir. Não todos os dias e às vezes eu ignoro isso, mas tudo bem. Hoje é o primeiro dia, desde o primeiro dia de aula, que eu não tenho nenhum dever de casa. E isso é porque amanhã eu não tenho todas as aulas do dia, eu só tenho algumas, senão eu com certeza ia ter dever. O terceiro tópico em relação à escola é a minha relação com os professores. Eu gosto muito de todos os meus professores, menos do meu professor de História dos Estados Unidos. Ele é meu professor encarregado pra checar se as pessoas estão com o uniforme correto e tal, e ele é meio louco em relação a isso. Essa semana aconteceu uma coisa que me chateou muito, porque eu peguei um moletom de um garoto da minha escola, ele me deu porque eu não cabia mais nele. É um casaco vinho, que é a cor da minha escola, e tem escrito em branco o nome da minha escola. E eu tava usando na aula dele. E assim que começou a aula, ele olhou pra mim e falou, casaco. E eu falei, não estou entendendo, porque ele sempre pede pra todo mundo tirar os casacos que não são da escola, mas o meu era. E aí ele falou que o meu casaco não é vendido no site, que você tem que comprar os uniformes da escola. Então eu não podia usar. Tipo, essas coisas não fazem muito sentido pra mim. E ele realmente não gosta de mim, eu também não gosto dele, então tá tudo tranquilo. Mas eu sou uma aluna muito boa na aula dele. Eu tento prestar o máximo de atenção possível, eu sou uma das que mais responde. Mas mesmo assim eu ainda acho super mega difícil. Outra coisa engraçada é isso. Eu acho que todo mundo sabe, mas a gente trata os professores pelo sobrenome aqui. E eu não sei o primeiro nome de 99% deles. Mas todos eles são muito legais, eles são muito tranquilos. E a maioria é tranquilo com o celular. Mas o professor de história não, ele manda a gente desligar o celular. E o meu professor de inglês não gosta muito. Ah, minha professora de matemática, ela é coreana. E ela fala inglês muito pior do que eu. E ela também não gosta que você use aparelho eletrônico. Ela pega o celular se você usar. O professor de inglês só manda você guardar. E o professor de história eu acho que ia te expulsar. Só que ninguém ousa usar o celular na sala dele. Outra coisa que aconteceu nesse mês foi a festa de Homecoming aqui nos Estados Unidos. E eu fui a 2 festas de Homecoming. A primeira foi uma festa numa escola só de garotos que tem perto da minha. E os garotos são todos amigos das meninas que são as minhas amigas da escola. E como eles estudam numa escola enorme, as meninas quiseram me levar pra eu ver o que é uma homecoming de verdade. Porque como a minha escola é pequena, o pessoal da minha escola não considera nenhuma das nossas festas festas de verdade. E realmente foram 2 experiências muito diferentes. Na deles era uma escola com tipo mais de 1000 alunos facilmente no ginásio, dançando, as luzes mega apagadas, tinha gente grinding. E a minha foi tipo, foram umas 100 pessoas, uma luz um pouco mais acesa, não tinha ninguém grinding, não tinha ninguém se pegando, nada. Foi muito mais tranquilo e eu acho que eu até gostei mais dessa. Eu gostei mais porque eu tava entre os meus amigos todos. Então isso foi legal. E o que aconteceu também na minha escola foi a semana do Homecoming. Então, de segunda a sexta, ao invés de a gente usar o uniforme, a gente tinha um tema do dia. Segunda foi pijama, terça foi gêmeos, quarta foi se vestir de um jeito maluco, quinta
que foi na quinta? Ah, quinta foi super-herói e sexta-feira foi o dia de orgulho da escola, então você tinha que usar cores da escola. E foi muito legal porque a gente super se animou, a gente fez uma roupa diferente pra cada dia e pensou nisso com ansiedade, sabe? E a terceira coisa que eu vou falar hoje pra vocês é uma coisa que eu fiz já 3 vezes desde que eu cheguei aqui há um mês atrás, que é ir a shows. No meu primeiro fim de semana, eu fui a um festival chamado North Coast, aqui em Chicago, que ele é de música mais eletrônica. Tinha o Kid Cudi, ele era o cara mais famoso do festival. E foi tranquilo, mas quando chegou ao show dele eu já tava muito cansada e eu não conhecia ninguém antes. Depois, há 2 semanas já, eu fui ao show do Ed Sheeran e ele é um dos meus cantores favoritos de todos, eu tava muito animada pra ir. E foi lindo o show, lindo, lindo, lindo. Ele escolheu tipo as melhores músicas, ele cantou várias do CD antigo, ele cantou alguns covers e foi uma aventura pra chegar lá. Primeiro porque foi uma quarta-feira, eu acho, ou uma terça ou uma quarta. E aí nós fomos, eu, a Tilly, que é a minha irmã, o Willie, que é o meu irmão, e a Bella, que é uma das minhas amigas da escola. E ela foi dirigindo, e era meio longe, não é em Chicago, foi numa outra cidade. Então a gente foi pra essa outra cidade pra ver o show. E na volta o carro dela quebrou. Então a gente passou uns bons 40 minutos tentando resolver a situação. E ela e meu irmão conseguiram resolver e a gente voltou pra casa em segurança. Mas a gente chegou em casa tipo meia-noite num dia que tinha escola no dia seguinte. Então assim, isso é uma coisa que a minha família é muito tranquila. Todo mundo da minha escola, quando sabe que a gente faz essas maluquices, eles ficam, caraca, meus pais não queriam deixar eu sair no dia de semana, blá blá blá. Só que a minha família tem uma approaching muito diferente da vida. Eles veem a vida de uma outra forma, eles não ligam muito pra escola, graças a Deus, aleluia. E eles deixam a gente fazer essas coisas. E ontem a gente foi no show da Lily Allen e fomos eu, a minha irmã, o meu irmão e a Beth, que é a minha mãe. E tá vendo, ela foi e ela sabia até mais letras do que a gente, ela sabia todas as músicas. E também foi maravilhoso o show, eu gosto muito dela, ela não é tipo a minha favorita, mas pô, ela é uma pessoa que eu adorei ter ido no show e ver, eu nunca imaginei que eu ia, inclusive. E ela cantou várias músicas antigas dela, tipo todos os sucessos dela ela cantou, e as músicas mais famosas do CD dela novo. E o que eu achei interessante em relação a esses 2 shows que eu fui é que ambos começaram com 1h30 de atraso. O show do Ed Sheeran eu cheguei lá com 1h30 de atraso e ninguém mais no carro ligava pra ele, tava todo mundo indo por minha causa. E eu tava assim, morrendo, eu tava achando que eu ia perder tudo, eu tava com vontade de chorar já. Detalhe que a gente comprou ingressos pros 2 shows no mesmo dia, foi assim, na correria mesmo. E eu tava morrendo, sério mesmo. Só que a gente chegou lá e, tipo, nem tinha começado. Aí 5 minutos depois que a gente chegou, começou. Aí eu comecei a dar graças a Deus porque a gente não tinha ficado lá de pé 1 hora esperando. Ontem pra Lily Allen a gente chegou no lugar na hora que era pra começar. Só que a gente primeiro foi comer num lugar do lado e aí depois a gente foi pro show. E a gente ainda ficou um tempo esperando, a gente ficou mais uns 20 minutos esperando. E desse show eu cheguei mais cedo em casa, 10h30 eu tava em casa, porque era em Chicago e nenhum carro quebrou. Então deu pra eu ter uma boa noite de sono. Eu acho que é isso que eu vou falar pra vocês hoje no meu vídeo. Eu acho que eu já falei coisa beça. E se eu falar tudo, não tem coisa pros próximos. Essa minha jornada, eu tô amando. Eu já tô querendo nunca mais voltar. E eu vou postar algumas fotos e algumas filmagens no final desse vídeo. Dessa vez eu tô prometendo que eu vou fazer isso. E se vocês quiserem acompanhar mais o meu dia a dia, vocês têm que seguir o meu Instagram, que é @AnaCMoraes. E a última mensagem que eu quero deixar aqui é que eu tô com muita saudade de todo mundo no Brasil, todos os meus amigos e minha família, eu amo muito todos vocês. E eu vou falar isso em todos os vídeos porque é verdade. Então é isso, gente, um beijão e até a próxima. Want you to know it's enough for me, 'cause all that you are is all that I'll ever need. Turn down for what?
pumpkin ever. Well, Jeez. she's gonna pull out the I crap. don't want to do this. Oh my god.